trabalhar em programa de saúde à família, né? Então, que é o PSE. Então, vocês vão lidar muito, muito com gestantes. E as gestantes e depois com as mamães, né? Então, elas vão estar sempre levando seus filhos no postinho para pesar, para vacina. E alguns de vocês podem vir a trabalhar na orientação, né, dessas gestantes em relação ao aleitamento materno, tá? Então, nós promovendo o aleitamento materno, a nossa aula de hoje, né? A Unicef, esse material foi da Unicef, também do Ministério de Saúde. Então, aqui, nosso primeiro slide, promovendo o aleitamento materno. Então, nós vamos ver as vantagens para o bebê, as vantagens para a mãe, o pai e a família. Por que não usar mamadeira e chupeta, ou chuca? Não existe leite fraco, né? Isso é mito. Como amamentar posicionamento e pega, como amamentar técnicas, preparando a gestante para a amamentação, retirada do leito, do peito, que é a ordenha, amamentação exclusiva, problemas mais frequentes na amamentação, mitos e tabus que prejudicam a amamentação, a legislação brasileira protege a amamentação e como o serviço de saúde pode apoiar a amamentação, e a família e a amamentação. A gente vai ver cada um deles aqui agora. Então, promovendo o aleitamento materno. Peraí, porque ele fica passando. Então, quais as vantagens para o bebê? Então, qual é a vantagem de a mãe amar? Patrícia, não tem imagem, não? Não tem o quê? Imagem. Tem. Não, para mim não tá aparecendo imagem, não. Não tá aparecendo. Nem para mim. Agora, olha aí. Agora. Ainda não. Não tá aparecendo. Tá aparecendo o quê? Nada, só minha voz? Não, Meu tá aparecendo na tela, mas é só com umas coisas que eu não enxergo. Não, tô falando, tá aparecendo o slide? Não. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Lilia, que eu compartilhei. Peraí. Professora, minha internet está travando. Tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora aparece? não. Não. Mas eu compartilhei. Cadê? Acho que agora vai. E agora? Agora sim. Uhum. Pronto? Apareceu. Então, nós vamos falar do aleitamento materno. Nosso primeiro slide é esse aqui. Número 1. Vantagens para o bebê. Então, por que amamentar? Qual a vantagem do aleitamento materno? Que é o que vocês vão orientar as gestantes. Porque tem muita mãe que diz assim, eu não tenho leite. Não é assim? Meu filho não consegue pegar o pico do peito. E aí interrompe esse aleitamento. Então, o aleitamento materno, quais as vantagens para o bebê? Ele é um alimento completo. Né? Então, durante os 6 primeiros meses, não há necessidade de estar dando outro alimento para o bebê, porque ele é completo. Ele tem todas as vitaminas, proteínas, né? Então não há necessidade de estar dando outros alimentos. A partir do 6º mês, geralmente o pediatra começa, né, aquelas orientações para estar dando outros alimentos, ou mais de 6 meses, né? Vai depender. Mas ele é um alimento completo. Então, é uma vantagem. Ou seja, a mãe não precisa se preocupar com a alimentação, a não ser a amamentação. Proteção contra as infecções e alergias. Então, é de suma importância o aleitamento materno,
que ele vai proteger contra as infecções. Ele vai proteger contra as alergias, ou seja, ele vai ajudar no sistema imunológico do bebê. Né? Então, nós temos dois tipos de imunidades, né? A chamada imunidade inata, que é quando a gente nasce, e a imunidade adquirida, que essa imunidade adquirida é aquela imunidade que você adquire através de vitaminas, suplementos e assim sucessivamente. Já a imunidade inata é aquela que a gente já tem ao nascer. Ou seja, quem amamenta, né, a criança que foi amamentada no período certinho, essa imunidade inata dela é bem melhor do que aquelas crianças que não amamentaram. Então, vai proteger contra as infecções, né? Ou seja, todas as infecções, elas são oriundas, elas vêm de uma bactéria, de um vírus. Então, se uma criança é amamentada normalmente, então o que é que ela vai ocorrer? Ela vai ter os anticorpos contra esses antígenos, né? Contra essas patologias, essas doenças que podem vir a criança a ter, seja por bactérias, por fungos, vírus, parasitas e assim sucessivamente. Além das alergias. Então, ele é um alimento completo e praticamente um medicamento 100%, né? Digamos assim. Por quê? Porque ele vai ajudar na imunidade da criança. É sempre pronto e na temperatura certa. Né? Então, a mãe simplesmente, ela vai, aqui vocês estão vendo a imagem, né? A criança chora, e ela às vezes nem chora, mas já tem um horário certinho da amamentação, então ela não vai precisar preparar. É o que vocês vão orientar essas mães. Mostrar as vantagens. Ele está pronto na hora certa e na temperatura certa. Amor e carinho. A partir do momento, para quem já é mãe aí, né? Eu não sou, mas para quem é mãe, mas a gente acaba se lidando muito com isso, a gente vendo, o amor e o carinho. É o momento, né, que a criança se sente mais protegida. É no momento da amamentação. Então, é o momento que vai ocorrer uma troca de afeto, uma troca de carinho entre a mãe e a criança. E aqui a gente ainda está vendo a imagem da avó, né? Provavelmente. Então, é uma troca de afeto entre a família. Né? Então, ele é um amor e carinho. Qual a outra vantagem? Bom para a dentição e a fala. Porque no momento que a criança está mamando, né? Ela consegue movimentar todos os músculos da face. Principalmente também, aqui no caso, a mandíbula. Então, isso vai ajudar na formação dos dentes, né, na dentição e na fala. Então, vai ajudar como se fosse um momento com um fonoaudiólogo, né, esse momento que a criança está amamentando. Bom para o desenvolvimento infantil. Ou seja, se ele importante, né? Um alimento completo, ele protege contra alergias e infecções, além de tudo, ele vai ser bom para o desenvolvimento da criança, tanto no tamanho, dentição, fala e a imunidade. Deixa eu ver aqui se tem alguém querendo mais entrar. Sheila. Então, aqui são as vantagens para o bebê. Um alimento completo, né, vantagem da amamentação. Proteção contra infecções e alergias, sempre pronto e na temperatura certa. Ocorre também uma troca de amor e carinho, né, de afeto entre a mãe e toda a família. Bom para a dentição e a fala e bom para o desenvolvimento infantil. Aqui nós vamos ver agora as vantagens para a mãe, o pai e a família. Então, aumenta os laços afetivos. Então, assim, no momento que a mãe está amamentando, geralmente o pai está próximo, o avô, a avó, se tem outros filhos, no caso os irmãos, vão estar presentes.
Então, isso vai ajudar no laço afetivo domiciliar, né? Vai ajudar no laço afetivo da família. Dar o peito logo que o bebê nasce diminui o sangramento da mãe após o parto. Então, o que a gente está visualizando aqui, né? Ocorreu o parto, de imediato, o cirurgião, o pediatra já colocou a criança para mamar, porque a partir do momento que ela começa a primeira mamada aqui, vai ajudar a diminuir o sangramento. Então, aquele sangramento pós-parto que ocorre, se de imediato colocar o bebê para amamentar, vai ajudar a diminuir o sangramento. É uma vantagem também. Faz o útero voltar mais rápido ao normal. Então, no momento que a criança começa a amamentar, né, toda aquela contração que ocorreu, né, aquele deslocamento no momento do útero para a passagem da criança, o que é que vai ocorrer? Ele volta ao normal. Então, é uma vantagem também. É um método natural de planejamento familiar, né? Então, quando está se amamentando, não precisa usar anticoncepcional. Se bem que, né, a gente já viu alguns casos de mães que durante o período que ainda está amamentando, ocorre de engravidar. Mas é um anticoncepcional, né, um planejamento familiar. Diminui o risco do câncer de mama e ovários. Então, a gente sabe, né, provavelmente aí, a gente vê muitos casos, muitos artigos, que as mulheres que amamentam, né, que amamentaram, tem menos casos aí, tem menos casos de câncer de ovário e mama, se comparado a mulheres que ainda não amamentaram, que não tiveram filho. É econômico e prático e não precisa ser comprado, né, como a gente viu lá. Está sempre pronto, na temperatura certa, no momento certo e não tem custo. Então, aqui são orientações que vocês vão acabar aqui lidando muito com mães que elas, muitas são, digamos, leigas, né, em relação ao aleitamento materno, adolescentes, né, que acabam engravidando aí com 15, 16 anos, como a gente vê até casos de 14 anos, então elas não têm noção da importância do aleitamento materno. Então aí é que vem a parte do enfermeiro, né, de vocês, principalmente para quem for trabalhar nessa área aí do programa de saúde e a família. Promovendo aleitamento materno, na slide 3, a gente vai ver agora aqui as imagens. Suma importância. Por que não usar mamadeira, né, que é o que vocês vão orientar, chupeta, que é chupeta ou bico, né, como chama, chuca ou protetor de mamilo, que é aquele bico intermediário. Então, qual a vantagem, né, de amamentar e não usar a mamadeira, ou chucas, ou chupetas? Então, maior risco de contaminar o leite e provocar doença, né? Então, aqui, o que ocorre? Se você está usando, depois eu explico aqui essas figuras, né, das pegadas. Se você usa a mamadeira e não lava ela corretamente, né, ela vai proliferar micro-organismos aqui. Então, o que muitas mães fazem? Lava, pega a mamadeira, só tira essa parte aqui, passa lá na torneira e deixa para lá. O correto é retirar aquela borrachinha que fica, usar as escovinhas próprias e ainda colocar tipo uma esterilização, né, com a água aí, esquentar uma água, deixar ou ferver, na verdade, essas mamadeiras. Porque o que pode estar ocorrendo? Ficar resíduos de leite e acabar aqui ocorrendo aí uma proliferação de micro-organismos, de bactérias. E isso pode provocar o quê? Doenças. Atrapalha o aleitamento materno, causando confusão de bico. Então, se a mãe ficar usando, né, as chucas e dando mama ao mesmo tempo, então vai ocorrer uma confusão de bico. A criança ela vai confundir esse bico da mamadeira com o da mãe. Então, isso é ruim, porque ela pode acabar não querendo mais
pegar esse bico aqui, né, que é o da mãe, que é o do aleitamento materno. Pode modificar a posição dos dentes, prejudicar a fala e respiração, fazendo o bebê respirar pela boca. Então, a gente vê aí o que, é que a gente mais vê, né? Principalmente mães que dão bastante chupeta para as crianças. Começa a chorar, chupeta. Então, se não der, ela não vai conhecer, ela não vai sentir falta. Então, essas chupetas, ela pode ocorrer aí, né? Tá dando problemas na posição dos dentes, por isso que muitos vêm usar aparelho. Eu, particularmente, sou um grande exemplo, usei chupeta até 6 anos de idade. Faz até vergonha dizer isso hoje, né, quando a gente lê. Mas, e usei aparelho por 12 anos. Né? Então, assim, acaba que ocorrendo, prejudicando a dentição, a fala, né, a respiração do bebê. Então, aqui o correto é amamentar e não estar usando chucas e mamadeiras e chupeta. É mais caro e sua preparação dá mais trabalho. Né? Então, as mães acham, né, que é mais fácil preparar a mamadeira, já deixa lá naquele isoporzinho térmico, vai dormir, a criança chorou de madrugada, ao invés de dar a mão, pega a mamadeira, pega a chuca. Vai dar mais trabalho. Né? Então, antes ela vai ter que preparar, ao invés de ela acordar no momento do choro e dar a mão. Diminui o contato entre mãe e filho. Então, aquele afeto que a gente viu lá, né, entre a mãe e o filho, que toda a família, principalmente da mãe e o filho, aquela troca de afeto, de carinho, não vai existir. Porque ela vai estar aqui com um objeto, né, que ela vai estar tendo contato, ao invés dela estar sendo amamentada e estar recebendo essa troca de carinhos aqui, e esse carinho que ocorre no momento da amamentação. Aí aqui a gente vê as figurinhas com a pegada correta e a incorreta. Né? Então, aqui a mãe está segurando numa posição correta, igual ele consegue amamentar direitinho. Já aqui não está, né? E aí ele pode ocorrer o quê? No momento que ele estiver sendo amamentado, não é? Que é aquele fala que ele diz, cocô, né? Isso muito ocorre se a pegada não estiver correta, a posição, né, que a gente já vai ver já no slide, que a mãe segura no momento da amamentação. Aí a pegada incorreta aqui também, dando a mamadeira, né? E aí o que é que vai ocorrer? Você pode, como a gente fala vulgarmente, engasgar. Aqui é um mito que vocês vão ouvir muito. Deixa eu ver se tem algum aluno tentando entrar aqui. Espera aí que tem uma mensagem aqui. Débora, você já conseguiu. Peraí, que tem uma mensagem da Débora, Jéssica, todo mundo conseguiu entrar, não foi? Deu certo, professor. Demorou, Pronto. mas deu certo. Então, promovendo aleitamento materno. Não existe leite fraco. Né? Porque, assim, o que é que vocês vão ouvir bastante? Meu filho está emagrecendo. Meu leite está fraco, então eu vou dar mamadeira. Vocês vão ouvir muito isso. Então, não existe, isso é mito. Não existe duas coisas. Nem leite fraco e eu não tenho leite. Né? Então, assim, o que ocorre às vezes é que a mãe precisa estar fazendo algumas massagens na auréola, no bico, na mama, né, para estimular. Mas dizer que não tem, isso não existe. E não existe leite fraco. Né? Então, assim, não Professora, vem... Oi. Mas uma alimentação adequada ajuda muito, né? Uma alimentação mais saudável, né? Muito. Né? Mas, eu conheço assim, gente que não tem, nem se alimenta e quer ter muito leite. Isso. Não, mas não existe essa questão de dizer que tem leite fraco.
né? Então, isso é mito. Então, se vocês ouvirem um dia lidando com alguma gestante, isso não existe. É porque o que acontece, né? Muitas dizem que é o que a gente vai ver aqui, que fala que a mama vai cair, né? Então, vem as vaidosas, principalmente adolescentes, que ainda não tem noção da coisa, e aí não quer dar a mama. E aí chega para o pediatra, chega lá no postinho, lá no PSF, para vocês, para os enfermeiros, e fala que o leite é fraco. Né? Quer logo fazer dieta. Não está sustentando, né? Então eu vou ter que dar mamadeira. Isso não existe. Então, o leite dos primeiros dias após o parto se chama colostro, né? Que é aquele primeiro. E esse é de suma importância, né? Então, o colostro é o que a criança precisa no início da vida. É aqui que a imunidade dela começa a ser ativada. É quando, né, ela mama aqui esse primeiro leite, que é o colostro, que é aquele bem amarelinho. E dizem que tem leite de gosto de leite condensado, né? Isso, com certeza não é. Mas ele é de suma importância. Colostro é o primeiro e esse é de suma importância, né? É esse aqui que a criança precisa no momento. É esse aqui que ela começa a ter, na verdade, aí, a sua imunidade a ser ativada. Então, a mãe, por isso que lá logo após o parto, a primeira coisa que faz, né, se for uma cesárea, precisa dar o banho, correr todo aquele momento, mas de imediato, logo após, coloca para a mãe dar a mama. Então, esse primeiro aqui é de suma importância. O colostro protege o bebê contra muitas doenças, né? Porque ele, aqui, né, ele que vai estar no momento que a criança mama, que esse colostro, que ele vai estar adquirindo aí, né, as suas células de defesa, né? Então, é aqui que vai estar ativando a sua imunidade. Sendo assim, está ativando a sua imunidade, o que é que vai ocorrer? Ele vai estar sendo protegido contra as doenças. O leite materno é de digestão fácil. Por isso, algumas crianças querem mamar várias vezes. Então, não é porque ele é um leite fraco. Concorda comigo? E sim, porque ele é de digestão fácil. Por ser de digestão fácil, ele vai sentir a necessidade de mamar várias vezes. Então, é aí que a mãe tem que ser orientada, que naquele momento, né, que a criança chora, ela precisa ser amamentada. Porque naquele momento que ela está chorando, é porque ela está com fome. É uma fome que a gente quer dizer, porque a digestão foi muito rápida e veio a necessidade de ser amamentado de novo. E esse momento aqui do colostro tem que ser aproveitado, tá? O leite no início da mamada defende o bebê contra infecções e mata a sede. Então, esse primeiro colostro, as primeiras mamadas, vai defender o bebê contra as infecções, que a gente já falou da imunidade, mata a sede, então nem precisa de água. O leite ele é completo, ele já tem tudo. O leite do final da mamada engorda o bebê. Então, o primeiro logo, né, que é o colostro, que é o primeiro que ele tem que ele tem que ser usado, amamentado, a mãe tem que amamentar, ele tem que alimentar com esse colostro, vai depender de todas as infecções, né, vai estar garantindo a imunidade da criança. E esse leite, que é no final da mamada, é o que vai começar a fazer com que a criança ganhe peso. Aqui, como amamentar posições de pega, né? Então, isso aqui é importantíssimo. Porque o que é que acontece? Muitas mães não sabem pegar, né? Ter a pegada correta, e isso atrapalha a mamada. Né, vai fazer com que a criança fique soltando o bico do peito várias vezes. E aí faz com que ela não se alimente direito.
Então, aqui nós temos a figura aqui, né? A 9, né? Então, pode deitar que ela ainda está internada, né? Está na maternidade, provavelmente. Então, tem a posição correta, ela está deitada, a criança próxima. Colocar o travesseiro, uma almofadinha. Aqui a criança, além de ter contato com a mama, também está com a mãe, né? Bem juntinho do corpo. Sentada também, a posição correta. Aqui, né? Pegar mais na cabecinha. E essa figura 13 aqui. Então, posição da mãe, a mãe escolhe uma posição, então ela vai escolher a posição que dê mais conforto, tanto para o bebê quanto para ela, para que a criança faça a mamada corretamente. Barriga do bebê encostada no corpo da mãe. Né? Então, é correto e é bom estar fazendo isso, que é onde vai ocorrer aquela troca de afeto que a gente falou anteriormente. Promovendo, depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? Ele eu tenho que mandar por e-mail. Eu mando para de um grupo, ou eu vou imprimir ele aqui. Ele é bem legal para vocês terem acesso. Então vocês vão ver. Oi. Vai ter os 2 horários com a senhora hoje? Não. Na sexta é só um. Você só tem aula sexta comigo, tá? Aí aqui... não, é porque... Oi. É porque eu tinha que ir no instituto ainda, mas dá tempo sim. Então, tá certo. Obrigada. Nada. Aí aqui ele tem, né, o slide, e o material, e depois também tem os textos, tá? Eu estou usando só os slides, mas depois eu vou imprimir ele para vocês. Como amamentar as técnicas corretas, né? Então, aqui é a pegada, né, a posição correta. Posição correta. E aqui a gente tem como amamentar e as técnicas, né? Então, como colocar o bebê no peito. Então, aqui tem a técnica correta. Como amamentar, como colocar o bebê no peito. Quando o peito estiver muito cheio, antes de amamentar, massagear e espremer a região da auréola. Vendo o que ela está fazendo aqui? Para tirar um pouco do leite. Isso é para deixar a auréola mais macia e mais fácil para o bebê mamar. Então, correto fazer uma higienização. Né? Então, o que é que a gente presencia muito e sabemos que muita mãe faz? Tipo, chegou do trabalho, vocês estão trabalhando no enfermeiro. E aí chegou, a criança está chorando, só tirou, abriu a blusa, tirou o sutiã e colocou para amamentar. Primeiro fazer uma higienização da mama, se não der tempo de tomar um banho, pega gases, uma fralda, né, de tecido, dá uma olhadinha com água, passou na mama, na auréola, no bico do peito, depois espremer um pouquinho essa região para tirar um pouco do leite e deixar para fazer com que a auréola fique mais macia e mais fácil para o bebê mamar. Deixar que o próprio bebê pegue o peito. Então tem mãe que fica, né, empurrando o bebê na mão. E por isso que tem a pegada correta. Primeiro você coloca ela na posição correta, né, para que ele vai procurando o bico e ele mesmo inicia a mamar. Então, aqui a gente tem a imagem. Aqui a gente tem a imagem, né? Deixar que o próprio bebê pegue o peito. Aí aqui a gente tem, tá vendo? A mãe segurando corretamente. Figura 16, a 17. Né? E aqui ele já está amamentando corretamente. Como amamentar e quando oferecer o peito. Então, qual o momento que você vai amamentar? Qual o momento que você vai oferecer, que a mãe vai oferecer o peito para o bebê? Desde a sala do parto. Então, lembra lá da primeira imagem que a gente viu, que ajuda a diminuir o sangramento e o útero voltar para a posição correta. Então, no parto, né, após o parto, na sala do parto, já inicia as primeiras mamadas. Sempre que o bebê quiser, dia, de noite, de madrugada, qualquer hora. Chorou, é o momento de amamentar. Por quê? Ele tem uma digestão fácil, né? Então provavelmente a criança vai querer amamentar várias vezes. Então não existe a hora correta, é sempre que ele quiser.
de dia ou de noite, de madrugada, seja lá a hora que for. Em cada mamada, oferecer ambos os peitos. Se o bebê desejar, deixar o bebê mamar até soltar o peito. Então, o correto até para a mãe, né, para a mama, para não ficar aquela mama dolorida, é que você faça a troca da mama, né? Então, durante a mamada, que você ofereça ambos os peitos para o bebê se alimentar, amamentar. Como terminar a mamar? Deixar o bebê mamar até soltar o peito espontaneamente. Se precisar, a mãe pode colocar o dedo mindinho na boca do bebê para ele soltar o peito. Então, tem que deixar ele soltar. Mas caso ele durme e ainda fica, né, com o bico do peito ali, pode vir com o dedo mindinho, desde que o dedo mindinho esteja higienizado, colocar na boca, né, para ele ver a diferença e ele vai soltando. Posição para arrotar. Então, correto, né? Sempre após a mamada, colocar a criança em pé, né? Como a mãe está segurando aqui, ou dessa imagem, para que ele consiga arrotar, né? Fazer a digestão corretamente. Preparando a gestante para a amamentação. Os tipos de bico. Então, vocês vão se deparar com gestantes que vão falar que não tem bico, né, que é o chamado bico plano, o invertido e o protuso. Então, o protuso é o mais comum, né, o que a gente espera que todas as mulheres tenham. Mas tem aquele plano, que praticamente não tem, e tem o invertido. Todos eles a mãe vai conseguir amamentar. Então, o que vai precisar é de algumas orientações. Então, todos os tipos de bico de peito possibilitam a amamentação. A criança mama o peito e não o bico. Não há necessidade de cuidados especiais com os bicos durante a gestação. Então, tem mãe que fica, né, se ele for plano, invertido, fica fazendo o quê? Tentando puxar. Isso não é correto, porque pode causar danos ao peito, à mama. Então, correta é, de acordo com o que a criança for, né, pegando, ele vai conseguindo chegar aqui nessa forma de protuso, tá? Mas vocês vão se deparar com mães que vai ter o protuso, que é o mais comum, o plano e o invertido. Preparando a gestante para a amamentação, né, que é o plano. Não usar cremes, vai sempre orientar a gestante que ela não deve usar cremes, pomada, sabão ou sabonete nos mamilos. Então, por isso que eu falei, por exemplo, que vai fazer essa higienização com as fraldas de tecido, né, molhada, ou com gases. Algodão não é bom, porque fica aqueles fiozinhos de algodão, mas sempre evitar, né? Então, tem mães que passam óleo para não dar estria e cremes. Se fizer isso, antes da mamada, não esquecer de retirar. Então, tomar um banho, fazer uma boa higienização para retirar esses cremes. Mas o correto é não usar cremes, pomadas, sabor, sabonete nos mamilos. Não espremer o peito durante a gestação. Ou seja, tem aqueles lá, planos invertidos e está espremendo. Isso não pode acontecer. Avaliar se o bico fica saliente, não tem importância para a amamentação. Então, não ficar, ele está protuso, né? Meu bico está durinho aqui. Isso não tem importância. Usar sutiã ajuda na sustentação do peito. Então, por isso que hoje a gente já vê, né, bastante sutiãs aí já corretos, específicos para mães que estão amamentando. Então, aqui você nunca deve espremer, né, aqui o peito durante a gestação, mesmo que ele seja plano ou invertido. Retirada do leite do peito, que é a ordenha. Então, tem mães que vai necessitar, né, devido ao trabalho, de estar fazendo uma retirada
do peito, retirada desculpa, do leite. Então, é chamada de ordenha. Então, é a extração manual. Então, aqui a própria mãe está tirando. Então, porque vai facilitar a amamentação, então ela pode tirar, né, já deixar armazenado corretamente, trabalhar, e aí, infelizmente, vai precisar da chuca da mamadeira. Quando o peito estiver cheio, é empedrado. Você sabe que tem aquelas patologias que vai empedrar, que vai ficar dolorido, então pode estar fazendo essa ordenha. Preferir a retirada do leite com as mãos e não com aquele fortezinho que tem. Amamentar somente seu filho. Quando a mãe é HIV positivo, não pode amamentar o filho e o seu leite deve ser secado. Então aqui, amamentar somente seu filho. Por quê? Porque a gente nunca sabe se essa mãe de leite, como é chamada, ela não tem alguma patologia que pode estar passando através do leite. No caso, que a gente tem um exemplo, é o HIV. Então, você deve amamentar só seu filho. Antigamente existia muito, né? Leva na casa do tio Maria para amamentar, leve na casa... Então, isso hoje não existe mais. Na verdade, não era para existir, mas antigamente as pessoas não eram tão orientadas. Então, você deve amamentar somente seu filho ou no banco de leite, que aí já está testado, né? Todas essas mães que fazem deixam esses leites lá, né? Para as outras que necessitam, essas mães são feitos todos os testes necessários, né? Para doenças que podem estar sendo transmitidas aí através do leite materno. Quando a mãe é HIV positivo, não pode amamentar o seu filho e o leite deve ser secado. Então, quando a mãe é testada, né, que faz geralmente, algumas mães só sabem lá quando está fazendo pré-natal, que é tóxico, rubéola, HIV, VDRL, e assim sucessivamente, é que ela vai saber que ela é soropositiva. Então, após parto, ela não pode amamentar. Então, ela tem que ser secada e esse bebê vai receber leite dos bancos de mama. Amamentação exclusiva. Oferecer somente o leite do peito durante os primeiros 6 meses de vida. Então, após os 6 meses, continuar amamentando até os 2 anos de idade ou mais e introduzir os alimentos da família. Então, oferecer somente o leite do peito durante os 6 primeiros meses. Foi aquilo que eu falei lá nos primeiros slides, né, que a gente viu. Então, durante os 6 primeiros meses, não há necessidade de estar dando outro alimento, porque ele é completo. Após os 6 meses, continuar amamentando até os 2 anos de idade. Então, tem mães que vai, né? Então, quando ela consegue e ainda está produzindo esse leite, elas estão amamentando 2, 3 anos e assim por diante. Mas após os 6 querendo já introduzir outro alimento, tudo bem. Mas até 6 meses não há necessidade. Problemas mais frequentes da amamentação. Então, aqui que a gente vê o que pode estar ocorrendo, né? Então, aqui, ó, fissuras, rachaduras. Então, aqui já é mãe, não sei se algum de vocês passou por isso. Então, nós temos as fissuras que podem ocorrer, né? Que é o leite empedrado, a mastite e a abscesso, quando o leite está secando. E mastite com abscesso. Ó, como ficou aqui cheio, tipo como se fossem umas feridas. Então, aqui a mãe sofre, né? Dor, realmente ela sente dor. E aí, o que ela acontece? Quando começa a ter essas rachaduras, ela não quer mais amamentar. Tem mãe que não quer. E é isso que o pediatra, vocês, os médicos, enfermeiros, vão estar orientando com todos esses cuidados aqui para que não interrompa depois a amamentação. Mitos e tabu que prejudicam a amamentação, né? Então, porque muita gente pode estar ouvindo aí. E tudo é mito que a gente vai ver, dar de mamar faz os peitos caírem. Isso não existe. Isso é mito. Meu leite é fraco e o bebê chora várias vezes. Não é porque ele é fraco, é porque a digestão dele é rápida, então ele vai sentir necessidade de ser amamentado várias vezes. Só meu leite não sustenta e o bebê chora com fome. Não existe, é mito. Criança que nasceu antes do tempo ou muito pequena não pode mamar.
Nada a ver, né? Mito total. Se o bebê arrotar mamando, o peito pode inflamar o leite secar. Mito também. Mãe que trabalha fora não pode amamentar. Se fosse assim, coitado dos bebês. Porque o que a gente mais tem hoje são mães trabalhando fora. Né? Então, tudo isso aqui é mito. Vocês ouvindo isso aqui no dia de hoje gestante, pode dizer que é mentira, né? Que é mito. Isso não existe. Só que aí vocês vão dar a explicação que a gente está acabando de ver. Então, a legislação brasileira protege a amamentação. Então, o que a legislação aqui, né, fala a respeito da amamentação? Redução de 1 hora na jornada de trabalho para a amamentação. Não sei se já ocorreu mudanças, né, mas até então a mãe pode sair 1 hora do trabalho, durante 1 hora, para estar indo em casa amamentar a criança. Alojamento conjunto após parto, mãe e filho junto no mesmo quarto, ou enfermaria por 24 horas por dia. Né? Então, a mãe tem que estar próxima, isso é lei da criança. Licença gestante de 120 dias, licença paternidade 5. Né? Então, a mãe pode ter aqui 120 dias, né, de licença do trabalho, né, direito, recebendo tudo direitinho. E o pai 5 dias. Aí, uma vez eu dando uma aula, técnico enfermagem também, aí uma aluna disse, eu preferia que não tivesse esses 5 dias para os pais, porque só faz dar trabalho. Mas ele tem direito, o pai tem direito. A norma brasileira para comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, picos, chupetas e mamadeiras. Né? Então, hoje, sim, né, você pode estar, por isso que a gente tem os NANs, né, da vida, todas as indústrias, elas podem estar comercializando aí mamadeiras, chupetas, bichos e os leites. Isso é lei. Como o serviço de saúde pode apoiar a amamentação? Então, como é que o município, né, pode estar apoiando aí a amamentação? Implantar normas e rotinas de aleitamento materno. Então, os programas de saúde da família, né, eles podem estar montando aí salas, palestras, né, para estar orientando essas mães quanto ao aleitamento materno, incentivando a formação de grupos e gestantes. Então, o que a gente vê muito hoje em dia. Nos PSF tendo esses grupos de gestantes e mães, estimulando a participação da família, apoio à amamentação durante a assistência ao pré-natal, parto e pós-parto. Então, sempre está orientando essas gestantes, né, está levando o esposo, a avó, os irmãos, para uma ou outra consulta, ou também no parto, né, que o pai hoje pode assistir, e o pós-parto. Realizando acompanhamento das crianças e mães após a alta da maternidade. Então, não é só assim, ter contato com essas gestantes só durante os 9 meses. E após isso também está fazendo acompanhamento, está ligando, está fazendo as visitas. É por isso que existe um programa de saúde à família. Se bem que hoje... Professora, Oi? Aqui em Rio Verde, o pai ainda não pode entrar para assistir o parto, né? Não sei, assim, eu vejo tanto, que eu saiba pode, no particular já vi vários falando. Mas é uma lei, essa lei ela já funciona, mas aqui na maternidade do município não é permitido. Porque nosso particular... O meu genro participou do parto da minha neta. Eu também, meu primo também, mas foi na particular. Agora no município eu não sei. No município não pode não, hein? Porque o da minha filha foi particular. Eu acho que no município eles não deixam, não. Avaliando, simulando as visitas domiciliares por pessoal treinado, né? Então, por isso que após esses partos, é o que a gente estava falando, não é a Maria já teve bebê pronto, esquecer dela não. Programa de saúde à família, os enfermeiros, né, que faz parte, eles ganham para isso, né? Quando estão nessa parte de acompanhamento da gestante. Eles precisam, né? A função deles também está fazendo esse acompanhamento domiciliar. Porque até mesmo a gente vê que tem muitas famílias carentes, né? Isso tem que ser acompanhado. Como a colega Débora deu um exemplo aí, a alimentação é de suma importância, tanto durante a gestação quanto pós.
né, nesse período da amamentação. Então, o programa de saúde da família, os enfermeiros, a equipe tem que estar vendo a necessidade dessas famílias também. Avaliando o jeito de amamentar em todos os contatos com mães e bebês. Então, tem que estar acompanhando para ver, né, se é Professora, Oi. deixa eu ver só mais um mito aqui. Aquele negócio que a gente não pode, quando o bebê nasce, aí o pessoal fala assim, não pode comer feijão porque dá cólica, não pode comer, e fala tanta coisa que Mas dá cólica. de cólica a gente sabe, assim, é porque o que acontece com o feijão? É que, digamos assim, ele é muito pesado, né? A gente fala assim, então, a mãe, até a gente se comer tipo feijão à noite, a digestão não é a mesma quando você come no almoço. Então, durante a gestação, principalmente o pós-parto, a mãe, ela tem algumas dificuldades, né, na questão de digestão. E aí, essas comidas gordurosas, feijão, pode influenciar na criança, a questão das gases. E aí a criança... Chocolate também, né, também, professora? café, porque a cafeína, né, pode estar atrapalhando. E o que a gente vê muito dentro de laboratório é os coprológicos, né, que são para avaliar se é infecção bacteriana ou infecção intestinal. As mães levando as fraldas quando a gente vai avaliar os blocos de gordura. Ou seja, a mãe acha que ela está alimentando os primeiros meses, amamentando, que ela pode estar comendo aí buchada, feijoada, churrasco. Né? Então, isso vai tudo para o leite, essas gorduras. E aí vai para a criança quando começa as cólicas, os desconfortos e as infecções intestinais. Né? Então, Professora, Oi. uma coisa que eu vejo pouco as mãezinhas de hoje fazendo é que antigamente a gente dava o mamar e colocava o bebezinho assim, pezinho, já colocava para rotar, dava aquela batidinha assim na costinha até ele rotar, né? E hoje é difícil a gente ver alguém fazendo isso, né? Que é aquela posição que você tem que fazer, né? Aquela pegada correta para rotar. Mas eu quase não vejo ninguém fazendo proibiu. isso. Mas o médico proibiu minha filha de dar aquele tapinha nas costas do bebê. O correto é segurar, né? Aqui. Mas eu tava... até ele arrotar, né? Até ele arrotar. É a posição correta, né? Acabou de mamar, até mesmo porque hoje, como diz minha mãe, hoje tudo fala que é refluxo. Faz né? mal. Antigamente não existia tanto isso. Mas é porque o refluxo é justamente, se acabou de mamar, tem que colocar numa posição ele levantadinho, que é para fazer a digestão corretamente. Tá evitando isso. Monitorando o crescimento e o desenvolvimento da criança. Sabe o que aconteceu? Na minha cidade, uma criança morreu porque a mãe não fez isso. Ó. É porque ela acabou que, tipo, é como se o leite voltasse, né? Ela engoliu e não conseguiu, deve ter tipo uma apneia, falta de respiração. Foi, a criança dormiu. Isso. Dormiu e ela botou na cama e morreu. A minha prima também morreu assim. Vamos lá? A família e a amamentação, o que é importante? Então, qual a importância da família estar participando? Que é o que vocês vão estar orientando. Por que o pai não vem, né, para uma consulta? Por que o pai não vem fazer um acompanhamento hoje? Então, o que é importante? Participação do pai e dos avós desde a consulta de pré-natal até o parto e o pós-parto. A família toda participar. Participar em casa nos momentos de amamentação envolvendo os outros filhos. Estão chamando os irmãos para estar ali próximo. Encorajar e incentivar a mãe a amamentar. Minha mão está doendo, ele não está pegando, o bico, ele chora, meu leite está fraco. Não. Então, vocês têm que fazer passar aquelas orientações. Ajudar no cuidado com a casa e os filhos. Então, é o momento do esposo, da avó, dos irmãos, tá ajudando para que não atrapalhe na amamentação. Então, ao invés de você, tá chorando, deixar aqui, vou limpar a casa, Não, os outros têm que estar ajudando nisso. Não trazer para casa produtos que prejudicam a amamentação, como lata de leite, mamadeira e chupeta. Tá chorando demais, vai à farmácia comprar uma chupeta, vai comprar um chuquinho, uma mamadeira. Não, tem que tentar e fazer de tudo para que ocorra a amamentação e não estar usando chupetas e mamadeira. Não fumar na presença do bebê, né? Tem mães que são fumantes, né? É com a criança aqui mamando
e com cigarro. Concordam comigo? Então, isso não pode, nem pessoas próximas, nem a própria mãe. Vixe, tinha até mulher grávida fumando. E no momento da amamentação, né? Isso é super prejudicial. Então, os ativos passivos aí são os piores. Orientar a mãe a procurar o serviço de saúde em caso de dúvida sobre a amamentação. Então, sempre orientar. Se você tiver dúvida, retornar ao PSF, se procurar e assim por diante. Acabou. Prontinho. Então, aqui foi um material, né, que tem bem legal a respeito de aleitamento materno. Eu vou imprimir ele, deixar aqui na escola. E aí, na próxima aula que a gente estiver presente, aí eu já passo para vocês umas cópias, tá bom? Vamos fazer a chamada. Eu vou aqui só pegar a pastinha de vocês, tá? Não me trouxeram aqui. Gostaram da aula? Sim. Eu gostei, legal. Isso é importante. Vocês vão lidar muito com essa parte de aleitamento. Agora eu só vou passar para frente, porque da minha parte eu já não vou mais lá como é que é? Amamentar. Agora é só orientar. Agora. Vamos à chamada. Então, Antônia está aí? Não, né? Se a Antônia estiver presente, fala oi, mas eu tô olhando aqui na tela. O Antônio está presente.
Aparecida não está. A Carla, a Cleide também não. A Débora sim. A Geila. Gisele. Gisele não está. Ivonete. Jéssica. Presente. José Severino, não apareceu até hoje. Joyce. Se Joyce estiver, fala um oi, mas aqui não está aparecendo. Tá aí, Joyce? Joyce? Eu tenho que falar oi também? Não, porque eu tô vendo aqui na tela. Só que eu não pronunciar estiver aí para falar, tá? Joyce não tá. Juliana entrou. Presente, professora. Isso. Lídia Coelho não tá. Antônio, eu já coloquei presença. Lília Duarte está presente. Lucineide não tá. Nimaí. Então, não está presente a Antônia. Se estiver, fala um oi. A Aparecida também não. A Caroline não. A Cleide não. A Gisele, tá só a Geila, a Gisele não tá. E nem a Joyce. Restante, certo? Falou meu nome aí, professora? Lília Duarte. Lília? Sim. É, Lilian. Isso, Lília. Tá aqui, já coloquei presença, tá? Professor, Oi. já pode sair, né? Só um minutinho, peraí. Então, deixa só... É porque eu tenho que ir no instituto ainda, ver se eu encontro a professora Marcela. Aham. Mas pode sim. Então, eu já passei os 2 assuntos para a prova, circulatório e digestório, ok? Já passei os exercícios, foi o que a gente viu lá em sala de aula. Foi. Já passei a atividade que vai tomar para a nota, que é a do sistema urinário. Aquele é para entregar no dia da aula prática, professora? No dia da prova. No dia da prova. Ah, tá, entrega, tá, né? Já fiz também. Isso, Lília. Não, Lília, eu não vou passar tarefa. Tarefa de vocês já foi aquelas que eu passei em sala de aula, que vai estudar para a prova, e a que eu passei de sistema urinário, que vai valer questão da prova para me entregar no dia da prova, tá? Então, vocês já estão com material para a prova, com exercício. Eu acho que a próxima semana vai ter aí alguma coisa da substituição da professora Flúvia, e aí vocês vão estar atarefados agora com a disciplina dela. E o nosso já está tudo ok para vocês irem estudando para a prova, tá bom? Então, boa noite, um bom descanso, um bom final de semana e se cuide. Boa noite, professora. Beijo. Bom final de semana. Boa noite para todos. Boa noite. Boa Beijo. noite. Boa noite, meninos. Que Deus abençoe. Bom final de semana para todos. Tchauzinho. Obrigada. Tchau. Tchau. Eu não peguei, não.